Sim, eu percebo uma incompatibilidade de comportamento dessa fala com, por exemplo, a manutenção de pessoas altamente incompetentes em cargos de direção ou em cargos de hierarquia no topo da cadeia ali, que é o caso, a gente vai lembrar, obviamente, do Marcos Braz. Inclusive, aqui o Thiago falou isso aqui no chat. Cadê? O Thiago falou aqui, ó, isso não serve para o Braz. Já que ele falou do Braz, eu vou roubar uma frase do Spino e vou dizer, cara, faço das tuas palavras as minhas. Isso não serve para o Braz. O Braz, ele é um cara que não demonstra competência na área dele. A gente percebe isso nas janelas, a gente percebe isso nas multas que a gente paga de treinador, a gente percebe isso quando ele agride torcedor, a gente percebe isso quando ele usa as instalações do Flamengo para pedir para a galera acreditar numa mentira dele só porque ele era vereador. Enfim, tem vários episódios aí do Braz que a gente vai enumerar aqui, que são episódios onde o comportamento ele não é nem um pouco profissional. E já que o Landim fala que ele está sentado numa cadeira para tomar as decisões como um gestor e não como um torcedor e não por gratidão, um gestor precisa avaliar isso e entender que esse cara é incompatível para a função. Você não pode ter um cara instável, pouco competente para uma função, porque, querendo ou não, isso desdobra em toda a cadeia que está abaixo dele. Se um gestor é incompetente, se um gestor não tem uma conduta de retidão ali, não há motivos para o jogador acreditar que esse cara vai ter moral para poder pregar algo que ele não pratica. Então, existe sim aí uma incongruência, existe uma distorção daquilo que ele entende como o melhor modelo de gestão, olhando apenas para a performance, porque realmente, olhando para a performance, não faz sentido você manter o Gabigol. E eu acho que essa decisão ela é correta. O formato dela foi atrapalhado porque uma promessa de renovação de contrato com o Gabigol já estava acontecendo quando ele também estava com uma performance ruim. Naquele momento era por gratidão. Quando foi ofertada uma renovação com ele, essa renovação passou ali pelo staff do jogador, agradou, havia a promessa e essa promessa não se concretizou. E assim, a promessa existiu quando o próprio Landim fala que precisou reavaliar ali, e se precisou reavaliar, significa que em algum momento os números do acordo eram outros. E aí o Gabigol, ele não pensou no Flamengo e não vai pensar no Flamengo. Assim, não vai pensar no bem da instituição. Ele vai pensar no Flamengo, sim. Ele vai pensar no bem que a marca Flamengo traz para o Gabigol. E se vale a pena para ele abrir mão disso. E caso vale a pena, qual que é o custo disso para ele abrir mão? Porque é o que eu sempre digo. A confeitaria da mulher do Arrascaeta só é conhecida porque ela é mulher do Arrascaeta e o Arrascaeta joga no Flamengo. Se o Arrascaeta fosse jogador do Cruzeiro, a confeitaria teria uma relevância muito menor. Se ele fosse jogador do Criciúma, seria menor ainda. A mesma coisa quando tem a Gabigol Store lá, que é a loja do Gabigol. A mesma coisa quando o filho do Everton Ribeiro recebe uma condecoração. Assim como o Bruno Henrique monta uma marca chamada Outro Patamar e essa marca prospera. Assim como o P9 pode virar uma marca do Pedro de, sei lá, de artigo religioso, irmão, e a parada prosperar. Vai ter jogador que vai ter música feita pela torcida do Flamengo e ela vai ganhar mais fãs porque a fanbase da música vai ser a fanbase do clube, então o jogador vai ganhar relevância. Então, assim, tudo isso impacta na tomada de decisão indireta de um jogador de avaliar a vantajosidade econômica dele permanecer no clube. Então, quando o Gabigol pensa no Flamengo, ele vai pensar nisso. O que eu perco saindo do Flamengo? Aí ele vai pensar no Flamengo. Mas ele não vai pensar em prol do Flamengo. Ele nunca fez isso. Pô. Ele não fez isso quando ele foi lá dar beijinho no Dorival. Ele não fez isso quando ele fez festa de aniversário pós-eliminação do Flamengo. Ele não fez isso quando ele foi no Podpah. Ele não fez isso quando ele vestiu a camisa do Corinthians. Então, assim, ele não fez isso em vários momentos. Se ele propositalmente fizer isso às vésperas de uma renovação, isso para mim me soa muito conveniente e falso, assim, não dá para eu, por mais torcedor que eu seja e por maior a minha gratidão que eu tenha pelo Gabigol, nesse momento, a minha percepção a respeito do comportamento dele vai ser muito mais próxima de um gestor do que de um torcedor, que é o que o Landim está tentando vender. E aí a gente precisa separar uma coisa da outra. É um jogador histórico, a gente pode fazer uma estátua para o cara, um quadro, botar no museu, mas se ele não for não representar para o Flamengo um custo-benefício, principalmente dentro de campo, não faz sentido a manutenção dele. Como gestor não faz sentido, como torcedor vai fazer porque você deixa de avaliar isso.
mas como gestor não faz sentido. E é o que eu sempre digo, o Flamengo está tomando um curso na história onde ele vai precisar se asfixiar financeiramente por conta do estádio, e já que a gente nessa frente vai precisar gastar muito dinheiro, nas outras a gente vai precisar ser mais eficiente. Então a gente não vai poder ter um cara custando 2, 3 milhões se ele não vale 2, 3 milhões. Porque querendo, não tem jeito, o dinheiro é igual a energia. Se você bota energia num lugar, você tá deixando de colocar em outro. Se você bota salário muito caro num jogador que não vale, você está deixando de botar esse dinheiro em outro lugar. E esse outro lugar pode ser um estádio, por exemplo. Então, assim, o Flamengo precisa ter um olhar de gestor mesmo. E eu tô falando o Flamengo, tô falando o Landim não, porque o Landim em algum momento não teve isso. O Flamengo precisa ter um olhar de gestor. E no caso do Gabigol não tem jeito. Ou ele se adequa financeiramente, e para ele se adequar financeiramente ele vai ter que descer muito a pedida dele, mas muita coisa, porque o que ele entrega de futebol hoje, pô, não é metade do que o Luiz Araújo está entregando. E o Luiz Araújo recebe, sei lá, 1 milhão. O Gabigol vai ter que receber muito menos do que isso. E ele receber muito menos do que isso vai representar, sei lá, 30% do que ele receberia na renovação com o salário que o Flamengo prometeu para ele. Então, ou ele se adequa, ou tchau. Perfeitamente. Você pensa assim nessa linha também, Rafa? Sobre essa situação do Landim falando sobre o Gabigol? Passo para você as mesmas 3 perguntas, né? Analisar a fala do Landim no contexto do que foi dito. Segundo, se há hipocrisia ou se, por exemplo, o presidente Rodolfo Landim aprendeu, né, com a história do Bruno Henrique, né, que muita gente questionou uma renovação de 3 anos com o Bruno Henrique, com um salário alto, por conta depois daquela possibilidade de ir para o Palmeiras também e tal. Aí, de repente, ele pode ter aprendido a lição, ou se foi de fato uma hipocrisia ou alguma coisa do tipo, ou se há alguma coisa contra pessoalmente o atleta, por exemplo. E também sobre o Gabigol, se o Gabigol pode sim escutar essa fala do Landim, por exemplo, e falar, pô, tá aí, né? Vou entender que é o teto do Flamengo aí, vou aceitar essa proposta e vamos que vamos. Então, eu concordo com muita coisa que o Renan falou, e eu acho que o tema central disso é que o Landim quer aparecer. Eu acho que o Landim está dando muita entrevista em curto período, né? E a gente, ano passado, não viu o Landim botando a cara enquanto o Flamengo passava, né, um ano vergonhoso. A gente tem o atleta Gabigol, aí você me pergunta, você manteria o Gabigol? Eu acho que tem que ver todo um contexto, ele tem meses para terminar o contrato. Se você me perguntasse há 2 meses atrás, 1 mês atrás, quando ele colocou a camisa do Corinthians, eu tinha outra percepção. Acho que até o final do ano a gente tem que observar. Eu acho que ele vem jogando melhor do que ele vinha jogando antes, até porque pior não tinha como ser. Mas eu acho que, além do que o Renan falou, até colaborando, o Flamengo, essa cara que o Landim coloca como gestor eficiente, não reflete o que ele foi nesses 6 anos no Flamengo, esses 5 anos e meio. Por quê? O Flamengo, esse ano, coloca como: não, o Flamengo foi super profissional e não quis manter o Everton Ribeiro, sendo que o Flamengo ofereceu um ano de contrato com o Everton Ribeiro e o Everton Ribeiro quis ir para outro lugar ganhando mais e com um tempo de contrato maior. Ou seja, na minha opinião, o Flamengo não tem nada a ver com esse Flamengo profissional que o Landim está dizendo. Então, é um erro aumentar o salário do Gabigol sem ter evoluído taticamente, tecnicamente no campo. E o Flamengo propôs esse aumento, essa que é a verdade. O Flamengo erra, quando eu falo Flamengo, na figura do seu presidente, quando mantém um vereador como o dono da pasta mais importante do Brasil, porque o homem forte do futebol do Flamengo é mais importante que o presidente da República. Isso daí, todo mundo sabe disso. E o Flamengo erra também quando tem os nossos queridos dirigentes, que a gente, né, a gente pode citar aí, né, o nosso Cacau Cota, que agora não está mais, por exemplo, ele era responsável por ser relações externas. E o Flamengo estava sendo roubado de jogo atrás de jogo e ele não estava fazendo nada. Ele nem participava dos sorteios
lá nos eventos, porque o Marcos Braz tinha birra com ele, porque o Cacau Cota também queria ser vereador. Então, isso tudo a gente passa e o Flamengo está largado.